coração no dia a dia. E, cara, eu tava levando as crianças para a escola aquele dia e Deus falou muito forte no meu coração, Eclesiastes. Sim, porque Provérbios 32 que o Denis ministrou é para chamar atenção, né? E o Provérbios a gente sabe que vai 30, até 31, quantos a gente já estudou, quantas vezes já estudou Provérbios, e ele sempre traz algo novo. E aí, quando você vira a página de que termina Provérbios, o livro que vem é Eclesiastes, e quem está escrevendo é o próprio Salomão, né? Então, hoje, meus irmãos, antes da gente começar aqui, quero convidar vocês para a gente fechar os olhos aí e começar com uma oração, certo? Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui entre irmãos com esses homens, Pai, que dedicam o tempo todos os dias, meio-dia, para estar aqui, desfrutando da mesa, nesse tempo poderoso ao qual o Senhor tem reservado, ao qual todos aqui têm derramado algo poderoso da Tua parte. E nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor possa me usar, que não seja mais o Rafa, mas sim que o Senhor possa usar a minha boca para trazer essa palavra, para trazer esse direcionamento, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, esse tempo que eu tenho vivido, transbordar na vida dos meus irmãos. E assim é em teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes, tá? Eu sei que a gente tem um tempo curto aqui, mas eu preciso ler esse contexto para eu sei que tem pessoas aqui que não estudaram, que talvez leram e passou por vez por cima, e eu quero, quem tem a Bíblia, se quiser puxar aí, ou o telefone, ou o aplicativo, Eclesiastes, capítulo 2, tá? Ele tem 27 versículos, e eu vou lê-los, mas vou ler rapidamente e trazer o contexto sobre isso, certo? Cara, aqui Salomão está falando o seguinte: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me em grandes projetos, concluí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém e delícia dos homens. Tornei-me o mais famoso e poderoso de todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quanto avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Grave essa palavra, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não se repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia eu percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. E como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que faz sentido debaixo do sol pareceu-me muito pesado, e tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas, pois as quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Então, todavia, terá domínio sobre
o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual eu tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a sua ansiedade com o que trabalha debaixo do sol? Durante a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-lo a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Cara, eu não sei se todos vocês pegaram todo o contexto aqui, mas quem não pegou, por favor, tira um pouquinho do seu dia, vai lá e estuda sobre isso. Cara, foi poderoso demais porque eu, Rafael, muito tempo corri atrás do vento. Por muito tempo da minha vida foi eu que corri atrás do vento, irmãos. Achando que, cara, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu for rico, o dia que eu estiver morando num lugar diferente, o dia que eu estiver morando num condomínio, o dia que eu estiver morando em São Paulo, o dia que eu estiver aqui, ali, a minha vida agora, ela vai, cara, minha vida vai ser, cara, vai ser diferente, vai ser, ali eu vou ser feliz. Tamanho do engano, mano. Tamanho do engano. Porque quantas vezes eu tô num ambiente, cara, eu tô morando num condomínio assim, cara, que é uma maravilha. Inclusive, um dos irmãos nossos tá vindo aí morar pra cá, que é o Vinícius. E por que eu tô trazendo isso? Porque igual o Salomão aqui, eu e o Vinícius, a gente foi olhar uma casa para ele locar aqui no condomínio. E quando a gente chegou lá, a gente viu um senhor de idade, que a esposa tinha separado dele, um cara milionário, que a filha dele tinha morrido, tá? E um cara, ele tá assim, ó, ele tá se decompondo dentro da própria casa dele e nas riquezas que ele teve, e ele olhou para nós e do nada assim, ele virou na porta e olhou e disse: "E para que tudo isso?" E é como Salomão tivesse falando: "De nada vale isso aqui." E por que que a frase, o contexto da história só vai ser quem já é, porque, meu irmão, a felicidade ela não vai estar nas coisas assim como eu um dia achei. A felicidade não vai estar nos lugares assim como eu um dia achei. A felicidade está aqui dentro, mano, quando a gente descobrir e tirar toda a porcaria que existe aqui dentro. E essa semana eu fui levar as crianças para a escola e fui tomado por uma graça que, cara, quantas vezes a gente passou por retiro, passou por lapidação dentro desse movimento fantástico, desse movimento maravilhoso. E ali foi sendo camadas, assim como o Denis ia ministrando, cara, tirou uma camada no primeiro retiro, no segundo, e assim foi. E no de rei para rei, quando eu tive no último que teve ali em São Paulo, que inclusive estava ali o Anthony, o Hugo, o Nicolai, pessoal, quando eu entrei na banheira de gelo, o Denis falou: "Tu já sabe o que tem que ser feito, irmão, agora é contigo e Deus." E eu vim para casa e entrei num casulo. Sabe quando tu entra no modo casulo? E aqui Salomão está falando, existe um tempo determinado para todas as coisas. E aquele tempo eu entendi que era meu tempo de casulo com ele. E eu disse: "Senhor, tem mais coisa aqui dentro. Eu preciso liberar mais coisa que está aqui dentro. Eu quero saber o que o Senhor quer me tirar essas camadas dessas cebolas que está aqui dentro." E ele foi me lapidando, cara. Nesse casulo, tem vezes, irmão, que vai precisar ser no secreto. Tem vezes que tu vai precisar, sim, entrar no teu e ficar lá, entendendo aquilo que o Senhor quer, no teu silêncio, observando a vida, observando, cara, mas eu moro num lugar fantástico, eu tenho uma família fantástica, eu sou rico daquilo que o dinheiro não compra, eu tenho filhos sentados na mesa, eu tenho uma esposa maravilhosa. E por que que tá vazio? Por que que eu tô me sentindo triste? Por que que eu tô me sentindo mal? Porque eu tenho acordado dias que eu não me sinto bem, cara. O que tá acontecendo comigo? Aí o Senhor vem e diz: "Meu filho, vou te falar o que tu tá carregando. Tu tá carregando dívidas emocionais que eu já te falei que eu já paguei por ti. Você tá carregando dívidas emocionais." Ele diz: "Mas como carregando dívidas emocionais? Eu já deixei isso para trás." Tu já deixou na mente, no intelecto, mas tu carrega no teu sentimento. E essa semana, cara, exatamente, falta a presença.
Quando tu começa a buscar, tu começa a adorar, tu começa a entrar nesse casulo, Deus ele vem te preenchendo, mano. E o que que vai acontecer contigo? Cara, tu só vai ser aquilo que tu já é, indiferente do lugar que tu chegar, se tu levantar a medalha ou não, cara, só vai potencializar. Se tu fabricar muita grana, se tu morar em lugares fantásticos, isso tudo é muito bom, mas de nada vai valer se chegar lá na ponta e sentir esse vazio que Salomão estava sentindo aqui. De nada vai valer, como aquele senhor que a gente foi visitar ali, definhando que, cara, um cara muito inteligente, com muitos imóveis e muitos bens, mas o mais precioso dele não estava ali com ele, que é a presença de Deus, que se ele tivesse essa presença, ele teria conseguido estar com o casamento dele, conseguiria ter superado o luto da filha dele. E hoje, sentado aqui meditando hoje de manhã, a minha esposa olhou para mim e disse assim, do nada, a gente estava tomando café, ela olhou para mim e começou a chorar. Ela disse, hoje eu estou muito triste. E eu disse, mas o que que houve? Ontem, os nossos filhos foram passear na casa dos avós, porque é feriado. Hoje é feriado, e amanhã é feriado, e amanhã a gente inaugura um delivery de pizza aqui na praia. Então a gente disse, cara, vamos deixar eles passear, aproveitar esse final de semana, e a gente está aqui juntos, e vai ser bom, a gente precisa desse tempo e tal. E hoje de manhã, sem criança, sem levar para a escola, sem a rotina, sem isso, a gente teve um tempo, a gente sempre tem um tempo, mas hoje foi um tempo diferente, só nosso, com o Senhor. E ela começou a chorar e disse, hoje eu tô me sentindo muito triste. E eu disse, mas o que que houve? E ela disse, eu tô com saudade do Pedro, cara. É o nosso filho que faleceu tem 5 anos. E ela disse, eu não sei porquê, mas eu nunca quis mexer nisso profundamente. Mas hoje eu quero. Hoje eu quero sentir essa saudade. Hoje eu tô com muita saudade dele. E aí a gente se abraçou, começou num tempo aqui nosso, e ela olhou para mim e ao mesmo tempo eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque aquele dia que a gente foi visitar aquele senhor, a esposa dele não estava lá. A filha dele, ela faleceu, mas eles não conseguiram é, estar juntos, para que nem a gente está aqui agora. E como o Senhor é bom com nós, porque a gente tem um ou outro. Mesmo a gente ter passado tanta coisa, a gente tem a presença dele na nossa mesa. Ele nunca nos abandonou, ele nunca se afastou, e a gente começou a rir, a gente começou a estudar Eclesiastes junto, a gente começou a botar um louvor e tocar um xaramanaia dentro de casa aí, que é essa doideira que Deus sempre traz, cara, e é muito forte, porque a dor ela pode vir, meus irmãos, todos aqui são homens, tá? E eu vou confessar algo para vocês. Tem alguma criança aí ou alguma mulher na sala de alguém? Se tiver, só sinaliza. Tem? Tá, beleza. Então tá. Então a gente vai com um pouquinho mais de cautela aí, certo? Cara, essa semana eu identifiquei algo que o Senhor revelou ao meu coração. Cara, tem uma dívida emocional aí. Tem uma dívida emocional que talvez muitos homens eles não entendem o que carrega. E isso vai te evitar de fazer tu prosperar. E isso não vai deixar tu avançar na tua vida. Há uns 5 anos atrás, um pouco antes do meu filho falecer, eu fui um cara que eu não cuidei da minha família. Vou cuidar as palavras aqui porque tem criança ali. Eu fui um cara que não fui honroso com a minha esposa. E a gente passou por esses processos. E a gente alinhou isso na mesa, mas eu ainda carregava isso dentro de mim emocionalmente. Mentalmente, eu já sabia que Cristo tinha levado tudo na cruz. Eu já sabia que esse preço eu não precisava carregar. Mas eu sentia no meu espírito, na minha alma, que ainda existia algum requisito disso. E eu estava me cobrando disso inconscientemente, entende? E isso eu estava carregando nos meus dias, e por isso que eu acordava e tinha dias que não que sentia um vazio. Por isso que eu acordava alguns dias e sentia que, cara, tem algo que não tá bom. Parece que eu faço, faço, faço e nunca chega, e nunca tá bom, e nunca se sucede as coisas. E isso eu identifiquei que era algo muito emocional que eu estava carregando, dívidas emocionais. E isso não vai deixar a gente avançar, não vai deixar a gente evoluir na nossa casa como pai, como filho, como sacerdote, como líder e como gestor de nossas empresas. Então, meus irmãos, eu não sei para quem é, quando o Denis falou em Provérbios 32, ele ele falou algo, cara, não tenha vergonha de falar o que você está vivendo, irmão. É o que você está vivendo. Cada homem que está aqui, Anderson está vivendo algo. O Vinícius está vivendo algo. O Hugo está vivendo alguma coisa. O Johnny Teixeira está vivendo algo. O Gabriel, o Lucas, o Anthony. Cada um está vivendo algo diferente. Ninguém aqui é igual um ao outro. Todos nós temos sentimentos.
Todos nós temos algo a ser resolvido. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quem aqui vai ser mais feliz quando tiver mais dinheiro? Ah, levanta a mão. Ah, entenderam então? Quem aqui vai ser mais feliz quando estiver morando num resort? Quem aqui vai ser feliz quando comprar uma Porsche? Mais feliz. Isso vai te trazer uma alegria, meu irmão. Mas você já é feliz e muitas vezes não sabe. Você só vai ser aquilo que você já é, aquilo que você já carrega. O dinheiro só vai potencializar aquilo que você já é. E eu tenho aprendido isso aqui dentro com os meus irmãos, com o Anthony, que me ministra muito na minha vida, o Nicolai, cara, vocês não têm noção, no próximo tempo nosso que nós tiver de mesa, Nicolai, o Anthony, o Vini, cara, nesse tempo vai ser na mesa aqui, porque tem coisa que é aqui, assim como o Denis fala, e tem outras coisas que é mesa aqui, ó, na minha cadeira, tomando café, comendo churrasco junto, que vocês não têm ideia. Nós vamos explodir o planeta. Vocês não têm ideia. Com, às vezes, uma mensagem, uma palavra, uma ligação, uma exortação, o quanto vocês têm feito a minha família evoluir, a minha mente explodir, as minhas empresas alavancarem e algumas decisões muito posicionadas na minha vida através da vida de vocês. E esse movimento, alguém teve que dizer não para um monte de empresa, para um monte de coisa, não para suas vontades, para tornar novos líderes, novos homens, cara. E eu não sei se o deles está aí, entende? Mas cara, os meus filhos não vão esquecer do nome dele, os meus netos não vão esquecer do nome dele, porque de um homem que estava morto, de alguém que estava já tinha tentado se suicidar 3 vezes, chegar onde eu cheguei nesse retiro e ser transformado. E não é o Denis que faz isso, não é o movimento que faz isso, é Cristo, é quem está ali nesse ambiente, nesse movimento. É através de amor, cara. Tem coisas que vai precisar ser no esporro, tem coisas que vai precisar de um machado, tem coisas que vai precisar de uma marreta. Vai precisar, porque tem homens que têm o coração tão blindado, tão fechado, que é só com a paulada. Assim era eu. E tem outros que vai ser no amor, mano. Tem tempo para todas as coisas, Salomão tá falando isso. E agora é o tempo do amor, meus irmãos. Vocês todos são amados. É o tempo do amor. Tira um tempo com a tua esposa hoje, cara. Eu não sei se é feriado por aí ou não é, mas libera tuas crianças e para ir para um vô, para uma tia, para alguém. Tira um tempo de qualidade com a tua esposa, toma um café, ouve ela, escuta ela e fale também os teus sentimentos. Eu tenho certeza que isso aí vai ser um tempo precioso na vida de vocês. Tá certo? Nicolai levantou a mão. Então, meu irmão, o que eu tinha para trazer nesse tempo de mesa é o que eu estou vivendo agora, é o momento da minha vida, da minha história, e esse Eclesiastes veio muito de encontro a isso, e eu tenho aprendido muito aqui com os irmãos, e hoje foi o dia de derramar essa palavra que estava queimando aqui. Nicolai levantou a mão, e da minha parte é isso, Nicolai. Muito bom, meu irmão. Caraca, velho. É excepcional essa palavra que tu trouxe, muito conectada. Inclusive, pô, quem me segue no Instagram, eu postei hoje um Reels falando exatamente sobre o feriado. Muita gente, Corpus Christi, assim como outros feriados sagrados, é respeitado por muita gente, né? Ah, é feriado, Páscoa. Ah, vou comer peixe, não posso comer carne. Mas, meu irmão, a reflexão que eu te trago é: o que adianta você seguir um feriado sagrado no calendário e o restante do ano ser o mesmo? E Corpus Christi, ele vem para nos trazer o discernimento e a reflexão sobre presença, que está conectado com o que o Rafael trouxe. Muito pontual essa finalização, meu irmão, de tirar um tempo da presença. Não é feriado, Corpus Christi, não é sobre descansar do trabalho. Isso é a menor coisa que você pode fazer hoje. É sobre voltar para o centro. É sobre voltar para a presença. De você estar conectado à sua liderança dentro da sua casa, o governo dentro da sua casa, a liderança dentro da sua empresa, a sua própria liderança, o seu próprio governo. Então, E muito pontual, Rafa. e uma coisa, né, Nicolai, que cara, Salomão, ele teve tudo o que muitos homens sonham ter. Tudo, tudo, tudo. E ele dedicou a vida dele inteira para a sabedoria. E a conclusão dele foi: nenhuma conquista, mas nenhuma conquista substitui o coração alinhado com Deus.
Porque o homem não se torna alguém quando ele chega lá, ele apenas revela quem ele já era durante a caminhada dele. Exatamente. Esse é o ponto que Salomão trouxe aqui. Exatamente. Quem aqui, dos 21 homens que estão presentes, sente que falta alguma coisa na sua vida? Reage aí, abre o microfone e fala eu, ou levanta a mão. Quem sente aqui que falta alguma coisa na sua vida? Ninguém? Dos 21, ninguém sente que falta alguma coisa? Aí é loucura. Então me ensina, então. Ah, aí é loucura. Aí é loucura. Glória a Deus, então, por isso. Mas, meus irmãos, enquanto estava aqui escutando o Rafa, o Denis soprou um negócio aqui no meu ouvido, que eu imagino que vai rachar a pinha de vocês. Só que ele só vai falar que se vocês quiserem. Quem quer ouvir aqui? Eu vou falar, Dale. vou falar só para quem fez a atividade de ontem. Tá, beleza. Manda. Ó, ele acabou de dizer para mim aqui que ele só vai falar para quem fez a atividade de ontem. Qual que era a atividade de ontem? Trazer um convidado. Estamos entre 40 homens aqui? E agora? O que isso significa, Lucas? Tudo comunica, meu irmão. Talvez você esteja perdendo grandes oportunidades por não estar fazendo o que precisa ser feito. Obediência. Fala comigo assim, ó. O, B, D, C. Essas 4 letrinhas são poderosas, velho. Obedece que cresce, viu? Mas, como a misericórdia do Pai se renova todos os dias, né, Denis? Misericórdia do Pai é boa demais. Gente. E aí, meus irmãos? Só alegria ou não? Misericórdia dele dura para sempre. Eu soprei para o Nicolai aqui, eu disse, quem quer prosperidade? Entenda a chave da humildade. Primeira porta para acessar o trono é a humildade. Se você chegar com arrogância, com vaidade, com prepotência, com soberba, você vai perder a graça. Você vai perder, de fato, o encanto de que é ser filho. Por exemplo, aqui o Hugo, né? O Hugo, nós fomos treinar ontem. O Hugo, pra quem não conhece, participou do último Rei para Rei, cara gigante, irmãozão, tenho respeito pros caras aí. Foi treinador do Pablo, teve com a gente ontem lá, treinando a gente. Ensinou muito, ensinamentos que eu vou levar pra vida. E quem tava no último Império, lembra que eu falei dele. Ele não tava presente lá, mas eu falei dele. E honra é isso. A honra é saber de onde você recebeu. Inclusive o Rafa disse, né? Alguém renunciou muito. Pois é, cara. Diante de uma árvore que tem muitos frutos, ela teve que ter muita renúncia de poda. Renúncia de seca, renúncia de se mudar, porque a planta, onde ela está num vaso, ela vai ficar só daquele tamanho. E a gente precisa se mudar de lugar. E às vezes a gente se muda e aquela terra não é a terra certa. Não sei se você sabia, mas tem plantas que não dão em terra vermelha, não só em terra preta. Tem plantas que não dão em terra vermelha e nem preta, dão só na terra arenosa, né? Assim como tem aí na praia, né, a terra de areia. Tem muitos abacaxis aí, famosos abacaxis de terra de areia, que só dão aí. Se tentar plantar em outro lugar, não dá. Então, às vezes, Deus vai te mudar de ambientes, te mudar de lugares para que você possa frutificar mais. Não é porque aquela terra não foi importante, mas a chave da prosperidade está na humildade. Ó, tá aí o Hugo, ó. O bonezão ali do Império, ó, a gente presenteou ele ontem, honramos ele ontem, né? Com o boné, tá aí usando, né? Enquanto tem irmãos que já fizeram Império, já talvez acessaram que muitos não acessaram, e às vezes é uma coisa tão simples. Eu vou lá no Rafa, eu olho lá no Rafa, tem o totem do Império lá no X. Não é sobre o totem, não é sobre o Império, não é sobre o Denis, é sobre você colocar como um homem governamental um altar vivo da presença de Deus dentro do teu lugar. O Guilherme não tá aqui, mas eu vou falar, o Guilherme um dia, ele não tinha o totem, mas ele escreveu num quadro, @Império da Honra Masculina, e escreveu lá, um homem posicionado, uma geração curada. Pois é, ele fazer isso, um dia um cara foi visitar ele e colocou esse vídeo no grupo, e esse vídeo no grupo tocou a vida do Anthony, que fez o Anthony ir pro churrasco de negócios. Então, deixa eu te falar, junta isso, humildade, a prosperidade vem com humildade, que não é sobre o que tu tem fora, é tudo sobre o que tu tem dentro, é sobre quem tu é, mas pega também sobre obedecer, porque Deus é misericordioso, eu estou liberando essa palavra para vocês, mas em Deus muitas vezes não é assim.
Porque quando você cumpre um passo, ele libera o outro. É como jogar o jogo do Mario. Todo mundo já jogou o joguinho do Mario aqui, né? Pois é, tu passa uma fase, vai para outra fase, depois vai outra fase, depois vai pro chefão, depois vence o chefão, aí você resgata a princesa. Pois é. Eu sei que é uma analogia, mas é só para você entender. Se você quer que Deus se mova na tua vida, cumpra as fases. Ele mandou você trazer alguém, não é sobre o tempo de mesa, não é sobre você, é sobre ele, porque talvez essa vida vai ser tocada e transformada pela palavra que foi liberada aqui. O objetivo, não sei se vocês compreenderam, já que você falou qual é o tema da semana. A gente está dando por dia, né? Mas é liderança, né? Essa semana vamos trazer muito sobre liderança. Então, existe um processo sendo feito para que seja formado líderes, e não só líderes para o tempo de mesa, não só líderes para as suas empresas, não só líderes para suas famílias, mas líderes que Deus possa olhar e poder contar. Que Deus vai olhar e dizer assim, Rafa, faz isso. Aí o Rafa vai obedecer. Aí o Rafa obedeceu. No outro dia, vem outro pedido. No outro dia, vem outro mover. No outro dia, vem outra bênção. No outro dia, vem outra... Porque a todo dia, a todo instante, ele testa nosso coração. Se realmente está na humildade ou está na vaidade. Então, medite sobre isso. Reflita sobre isso. Pergunto. Se o objetivo fosse trazer uma pessoa e você trouxe ou não trouxe, será que não teria coisa sendo destravada na tua vida? Porque quando você planta uma semente no reino, ela frutifica. Quando você planta na terra árida, não dá nada. Então eu quero dizer, irmãos, a terra do órfão é árida. E a terra do filho não. Ela é próspera. Ela é abundante. Fechou, meus irmãos? Sintam-se amados aí. Bora pra cima. Bora liderar. Bora liderar. É isso aí. Uhum. Fechou então, rapaziada? Peguem esse direcionamento aí. Também a sugestão do Rafa, para quem é casado, para quem, enfim, tem a sua companheira. E desfruta, cara. Esteja no momento presente. Tenha um tempo de qualidade, tenha um tempo de mesa. Talvez passear no parque, sentar no chão em uma canga, tomar um chimarrão e comer uma pipoca, já seja algo que vai ser marcante, realizador e satisfatório para tua esposa. Coisa simples. Não custa nada. Né? E não custa nada. Custa tempo. Só o tempo. Fechou? Então, simples e profundo, bora para cima. E amanhã a gente se encontra novamente. Valeu, tamo junto.